Shonen é o gênero onde todo protagonista nasce fraco e se torna absurdo. Naruto tinha a raposa de 9 caudas dentro dele, Luffy comeu a fruta do diabo, Midoriya recebeu o poder do maior herói do mundo. E aí tem o Ippo. O Ippo cheira peixe, apanha calado, não tem pai, não tem amigos, e quando zoam a mãe dele, na frente de todo mundo, o máximo que ele faz é engolir o choro e abaixar a cabeça. Sem poder secreto, sem destino escolhido, sem ninguém que apareça e diga que ele é especial. E esse cara se tornou um dos maiores lutadores mais temidos do Japão. Nesse vídeo a gente vai abrir o Ippo no bisturi, a psicologia dele, as derrotas dele e não essa disciplina de post motivacional, aquela que dói e ninguém filma. E no final vou te mostrar a única coisa que ele entende sobre força que a maioria das pessoas morrem sem descobrir. Não é autoajuda disfarçada de análise, é uma obra de mais de 1400 capítulos escrita por um cara que abriu uma academia de boxe na vida real. E o começo do Ippo é patético no melhor sentido possível. O seu maior problema não é a falta de força. O maior problema dele nunca foi a falta de força. Todo dia ele acorda, ajuda a mãe no barco de pesca, vai pra escola, apanha, volta pra casa e dorme. E a vida dele repete. Mas tem um detalhe que a maioria passa batido. O Ippo sabe que é covarde. Ele não é ignorante sobre a própria condição. Quando zoam a mãe dele, a raiva sobe, dá pra ver no rosto dele e ele engole. E isso é pior do que não perceber. Porque quando você não percebe, você tem desculpa da ignorância. Mas quando você percebe e mesmo assim não age, isso vai corroendo. Na psicologia tem um conceito chamado dissonância cognitiva, que é quando suas ações não batem com o que você acredita sobre si mesmo. Já o Ippo acredita que deveria reagir, mas não reage. E essa contradição interna gera um sofrimento surdo, constante, que vai minando tudo por dentro. Aí o Takamura aparece, espanta os valentões num piscar de olhos e vai embora. E o Ippo não pensa, quero ser forte, ele pensa uma coisa muito mais simples e muito mais profunda. O que significa ser forte? Ele não pergunta como eu fico forte. Repara na diferença. O como é mecânico e o que significa é identidade, é filosofia. E é aqui que a obra inteira começa, não com poder, mas com uma pergunta. O Ippo reconhece quem ele é. O ponto zero não é uma fraqueza, é o pré-requisito. E só por isso, mesmo parecendo o protagonista mais fraco de todos, ele já tá na frente de muita gente que finge estar bem. Mas reconhecer é só o primeiro passo. O segundo é onde quase todo mundo desiste. As 10 folhas. O que acontece quando ninguém filma? Quando o Ippo vai até o Takamura e diz que quer ser boxeador, a reação do Takamura é raiva, e faz sentido. Você dedicou a vida inteira a um esporte que quebra por dentro e por fora, e aí chega um moleque que nunca deu um soco na vida, dizendo que quer fazer o mesmo. Mas aí o Ippo chora, não aquele choro dramático de anime com música épica e vento no cabelo, um choro feio, desesperado, de alguém que não aguenta mais ser quem é. E o Takamura percebe algo, esse cara não quer mudar. Ele precisa mudar. E essa diferença importa mais do que parece, porque o desejo é volátil. Você deseja ir na academia na segunda, mas na quarta já deseja maratonar algo no sofá. O desejo muda com o humor, com o cansaço e com o nível da bateria do celular. A necessidade não. A necessidade é quando a alternativa de continuar como você está se torna insuportável. Então o Takamura faz algo genial e cruel. Dá ao Ippo um teste impossível. Pegar 10 folhas caindo de uma árvore usando só jabs. Em uma semana, nenhum amador consegue fazer isso. O objetivo real não é aprovar o Ippo, é fazê-lo desistir. Na cabeça do Takamura, o moleque tenta 2 dias, percebe que é impossível, volta pra vida normal, seria melhor pra ele. Só que o Takamura subestimou uma coisa. O que acontece quando o cara não tem nada a perder quando recebe uma chance? Treina de manhã antes do barco, treina à noite depois, treina nos intervalos, as folhas passam pelos dedos, escapam e voam. Ele se frustra, duvida de si mesmo, mas volta, sempre volta. Quando o Takamura reaparece, ele tinha esquecido do teste. O Ippo leva até a árvore e, diante dos olhos incrédulos do Takamura, pega exatamente 10 folhas. Não existe um instante em que o Ippo aprende a pegar as folhas. Existe o 7º dia sendo melhor que o primeiro porque os 6 anteriores existiram. Isso tem um nome na filosofia japonesa, Kaizen, melhoria contínua, incremental e diária. Não ser 100% melhor amanhã, mas ser 1% melhor hoje e confiar que os 1% se acumulam. E tem uma coisa nessa cena que eu deixei passar de propósito, que o que vai importar muito
muito lá no bloco 5. Por enquanto fica a pergunta, por que o Ippo treina com tanta convicção se ele ainda nem sabe se vai ser aceito no ginásio? Mas antes disso, o Ippo entra pro torneio e a série faz algo que nenhum shonen teria coragem de fazer, porque o Date diz que os socos dele são leves. O Ippo entra pro torneio de novatos tremendo, pernas balançando, mãos suando, mal consegue olhar pro oponente. A vida inteira ele foi invisível e vence 4 lutas, 4 nocautes. Cara, 10 vitórias, 0 derrotas, todas por nocaute. Ele sobe no ranking, ganha fãs, a identidade muda, o garoto que cheirava a peixe começa a acreditar em si mesmo. Então chega a chance de lutar pelo cinturão japonês contra o Date. A narrativa faz algo genial aqui, te convence que o Ippo vai vencer e o Date é retratado como veterano no fim de carreira, quase aposentado, e tudo aponta pro protagonista. E o Ippo perde, não por pouco, é superado em todos os aspectos. E antes da luta, o Date diz uma coisa que vai assombrar o Ippo por muito tempo. Seus socos são leves, não é o peso físico, é o que falta por trás. E não é literal, o Ippo tem um dos socos mais fortes da categoria. O Date tá falando de outra coisa, ele tá dizendo que falta peso mental nos golpes. Falta uma razão maior por trás da força. Depois da derrota, a série para. Não tem revanche imediata, não tem montagem épica de treino. Tem o Ippo sozinho no quarto escuro, assistindo à gravação da luta, pressionando o botão de voltar, assistindo o momento em que ele cai, voltando, assistindo de novo, como se achar o segundo exato em que perdeu mudasse alguma coisa. Mas aquele diz algo que machuca. Nem quando apanhava na escola doía assim, porque aquela dor vinha de fora, essa vem de dentro. Existe um conceito na psicologia chamada de autoestima frágil. Não no sentido de ego inflado, mas quando a sua identidade é construída sobre resultados externos em vez de uma base interna sólida. Quando os resultados vêm, tudo parece firme. Quando param, tudo desmorona. O Ippo construiu 10 vitórias e uma identidade nova, e bastou uma derrota para tudo rachar. A pergunta que fica, o que ele faz com essa dor? Porque a derrota em si não ensina nada. O que ensina é o que vem depois. A linha do Takamura e o preço que ninguém te conta. Tem uma cena que não é de luta e que é talvez a mais importante de toda a obra. O Takamura puxa uma linha no chão com o pé, no meio de um parque à noite, e diz pro Ippo, daqui pra frente, se você quiser cruzar essa linha, você não pode mais ser um ser humano comum. Você precisa estar disposto a sacrificar tudo. A superação real pede um preço e ninguém te fala qual é. O Ippo hesita diante da linha, não porque é covarde, porque ele entende o peso do que o Takamura está dizendo. Para se tornar o que ele quer ser, ele vai precisar abrir mão de uma versão de si mesmo. E aqui, a série faz algo que poucos animes têm coragem de fazer, mostrar o que é o custo real. Tem uma noite em que o Ippo dorme na casa do Takamura e vê que o jantar do cara é só um tomate. Um único tomate. Takamura tá fazendo um corte de peso brutal para manter a categoria e não reclama para ninguém. O Ippo percebe ali que ser forte não significa não sofrer, significa sofrer sem usar isso como desculpa. Então veio o momento mais pesado da obra. A mãe do Ippo colapsa. Exaustão e anemia. Ela estava trabalhando sozinha no barco enquanto o filho realizava o sonho dele e o corpo simplesmente não aguentou. O Ippo recebe a ligação do ginásio e, sem hesitar, sem um segundo de dúvida, decide largar o boxe. Tudo que ele construiu, colocado de lado, sem drama. Pensa no peso disso. As 10 vitórias, a derrota pro Date, a reconstrução, o cinturão, a identidade nova, o garoto que finalmente havia respondido sim quando a vida perguntou se ele queria ser alguém. Tudo isso se coloca de lado. Ele não chora na frente de ninguém nesse momento. Só volta pro barco de pesca e começa a trabalhar como se nunca tivesse saído. Eu acho que esse é o momento mais forte de toda a série, mais forte do que qualquer nocaute, porque aqui o Ippo mostra que a força de verdade não é sobre o que você conquista, é sobre o que você é capaz de abrir mão. O que o Ippo abre mão e por isso importa mais. Quando o Ippo volta pro ginásio enferrujado, apanha feio num sparring com o Takamura. E ali, cercado pelas mesmas pessoas que estiveram com ele desde o começo, o Takamura, Aoki, Kimura, o Kamogawa, o Ippo desmorona e chora. E diz 2 palavras, estou em casa. Não tá falando do prédio, tá falando das pessoas. A primeira família que ele escolheu ter. Lembra que eu te disse que tinha uma coisa na cena das folhas que eu deixei passar de propósito? É isso.
O Ippo não chegou onde chegou só pela teimosia dele. O Kamigawa treinou ele do zero, tijolo por tijolo. O Takamura chateava, zoava e aparecia quando precisava. O Aoki e o Kimura, dois lutadores medianos que sabem que provavelmente nunca serão campeões, continuam. Isso é algo que a maioria dos animes de shonen ignora. Nem todo mundo que se esforça chega no topo. Às vezes o esforço te leva até o meio, e meio também tem valor. E tem uma coisa ainda mais estranha acontecendo em paralelo. O Umezawa, o cara que batia no Ippo na escola, que ria dele na frente de todo mundo, que fazia piada da mãe dele, esse cara assiste uma luta do Ippo e algo muda nele. Vê o garoto que ele humilhava se levantar depois de socos que o derrubariam qualquer pessoa. Vê a coragem que ele nunca teve. E quando a mãe do Ippo vai pro hospital e o sonho do boxe está prestes a acabar, o Umezawa se voluntaria para assumir o barco de pesca. O valentão segurando a barra para que o Ippo possa continuar. A evolução não é individual, ela se espalha. O Ippo mudou e com isso inspirou alguém que também mudou. E essa pessoa salvou o sonho do Ippo quando ele mais precisava. Você não controla quem você inspira quando decide ser diferente. A pergunta que não tem resposta e por que isso é tudo. Depois de tudo isso, 10 vitórias, uma derrota que quase o destruiu, o cinturão japonês, a mãe no hospital, a volta, o Kamigawa pergunta pro Ippo: "Você finalmente descobriu o que significa ser forte?" E o Ippo respondeu que durante a luta sentiu que estava perto de entender. O Ippo é campeão japonês e ainda não sabe o que significa ser forte. Em qualquer outro anime, o cinturão seria a resposta. Aqui, o cinturão é só mais uma pergunta. Você não foi feito para chegar, foi feito para caminhar. Na filosofia existe um conceito chamado telos, a finalidade última de algo. Aristóteles dizia que o telos do ser humano não é uma conquista, é um processo contínuo de se tornar a melhor versão do que você pode ser. Não é um estado que você alcança e descansa, é um movimento. O Ippo vive isso sem saber o nome. Toda vez que ele acha que está perto da resposta, o horizonte se move. Não porque a resposta fugiu, porque ele cresceu e agora enxerga mais longe. É como subir uma montanha achando que o topo é ali. Você chega e percebe que era só mais uma elevação. O topo de verdade está ainda mais acima. Isso é frustrante? Talvez um pouco, mas é também quem te mantém subindo. O Ippo saiu de um garoto que não se defendia para ser um campeão que ainda questiona se é forte. E o mais bonito é que essa pergunta não precisa de uma resposta, ela precisa de alguém disposta a vivê-la. Talvez você tenha sua versão dessa pergunta, não sobre força, talvez sobre ser bom o suficiente, sobre estar no caminho certo, sobre quando vai sentir que chegou lá. E a resposta incômoda é, talvez nunca. Não porque você é incapaz, mas porque chegar não é o ponto. O ponto é o que você se torna quando caminha. Tem dias que eu lembro do Ippo debaixo daquela árvore, errando folha atrás de folha, sem ninguém olhando. E penso que a grandeza que a gente admira nos personagens nunca foi o nocaute. Foi a segunda-feira de manhã, sem câmera, sem música épica. Só ele e a árvore. Se esse vídeo fez você sentir algo, mesmo que pequeno, então ele cumpriu o que precisava cumprir. Deixa o like se você ficou até aqui, comenta qual momento do Ippo que te mais marcou, que eu leio tudo. Pois de segunda, quarta e sexta sempre tem vídeo aqui no canal, usando os personagens da cultura do anime, dos jogos ou da sua própria vida como espelho, para te ajudar nessa caminhada que se chama vida. Então até a próxima, mutantes da internet.